Colisões mecânicas é o tema desta aula. É fundamental saber que uma colisão mecânica constitui um sistema isolado de forças externas, havendo conservação da quantidade de movimento total. O fenômeno das colisões é muito comum na nossa vida diária. Uma bola colidindo com o pé do jogador, um carro trombando com outro, esses são casos de colisões mecânicas. E deve-se destacar que esse é um assunto que tradicionalmente cai nos grandes vestibulares. Atenção! Olá, pessoal! Estamos aí outra vez para continuar o nosso curso de mecânica, correto? E o tema da aula de hoje é colisões mecânicas. Colisões mecânicas cai muito no vestibular, cai bastante. Você que vai fazer FUVEST, Unicamp, olha, batata que isso aí sempre aparece, correto? É um assunto bonito, altamente relacionado com a prática. Vamos falar de colisões sem entrar em choque com você. Correto? Pessoal, a vida diária é um bom cenário para nós presenciarmos fenômenos de colisão. Você deve lembrar o seguinte: numa colisão mecânica, acontece conservação da quantidade de movimento total do sistema. Colisão mecânica é sistema isolado de forças externas. A resultante externa, eventual, não dá impulso expressivo. Por quê? Porque o fenômeno é muito breve, de curta duração. Por isso, a quantidade de movimento final, depois do choque, deve ser igual à quantidade de movimento inicial antes do choque. Para nós resolvermos as questões de colisões, nós devemos ter alguns conceitos. E um deles é o conceito de coeficiente de restituição. Então vamos colocar na tela para você a noção de coeficiente de restituição. Aliás, antes disso, colisão mecânica, sistema isolado, quantidade de movimento total permanece constante, o que nós falamos. E agora sim, pessoal, aquele conceitinho que eu prometi. Veja aí, coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. Por definição, é o número E, dado assim, velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Afastamento após o choque, aproximação é antes. Módulos das velocidades relativas, tá? Então, a velocidade relativa de afastamento sobre a relativa de aproximação. Observar que o número E compreende entre 0 e 1. É no mínimo 0, no máximo 1. Eu vou te dar aqui um exemplo para você ver como é que se calcula o E. Imagine duas bolinhas de bilhar, uma bolinha A, 15 metros por segundo, perseguindo uma B, que se movimenta no mesmo sentido, a 5 metros por segundo. Então, veja que A está alcançando B, está havendo uma aproximação. Agora, veja bem, pessoal, com que velocidade A está se aproximando de B? Qual é a velocidade relativa de aproximação? Ora, se os movimentos acontecem no mesmo sentido, como é que eu acho a velocidade relativa? É uma menos a outra. Então, 15 menos 5, relativa de aproximação, 10 metros por segundo. Houve a colisão. Estou imaginando que após o choque, a bolinha A recue para a esquerda com 2 metros por segundo, a bolinha A continue para a direita, agora com 6 metros por segundo. Com que velocidade relativa elas estão se afastando? Ora, 2 mais 6. 2 mais 6, movimentos em sentidos opostos, eu somo as velocidades em módulo. Então, veja, o número E fica dado pela conta 2 mais 6, que é a velocidade de afastamento, sobre 15 menos 5, que é a velocidade de aproximação. Então, 8 sobre 10, implicando num E igual a 0,8. Então, você acaba de ver a definição e o cálculo do coeficiente de restituição ou de elasticidade. Agora, pessoal, há basicamente 3 tipos de colisão mecânica, dependendo do valor do E. E o primeiro tipo é a colisão perfeitamente elástica. Lá está para você o exemplo. Colisão perfeitamente elástica. A palavra perfeitamente nem sempre é dita explicitamente. Às vezes, a pessoa diz apenas colisão elástica, já está entendido que é colisão perfeitamente elástica. Então vamos imaginar o seguinte: 2 pêndulos com massas iguais. MM, A e B com massa M cada um. Eu solto o pêndulo A dessa altura, a bolinha desce, chega aqui embaixo com velocidade V0. Acontece então uma colisão mecânica, estamos supondo perfeitamente elástica. Massas iguais. Sabe o que vai acontecer, moçadinha? A bolinha A para, o pêndulo A para, e o pêndulo B sai, sabe com que velocidade? V0. A mesma velocidade com que chegou o pêndulo A.
Ah, então houve uma troca de velocidades? Isso, uma troca de velocidades, né? Então veja que nesse caso o E vale 1, é o máximo coeficiente de restituição que eu tenho, colisão perfeitamente elástica, E vale 1, e aí o sistema, além de isolado, é também conservativo, acontece conservação da energia mecânica total, tudo bem? Então colisão perfeitamente elástica. Agora, o segundo tipo de colisão é o verso da medalha, é a colisão perfeitamente inelástica, correto? A palavra perfeitamente é quase que uma redundância, né? Colisão perfeitamente elástica, é mais uma palavra de ênfase, digamos assim. Então, você tem aqui um exemplo. Olha só os carrinhos que bonitinhos, né? Primeiro, o carrinho B parado, repouso. Carrinho A chegando com velocidade V0. Isso aqui é antes da batida. Acontece o choque, bum! Os carrinhos se engatam, se atrelam e seguem em conjunto com a velocidade V menor do que V0, evidentemente. Nesse caso, não houve separação entre os corpos. Eles bateram e permaneceram unidos após o choque. Elasticidade desse choque, 0. Coeficiente de restituição, nulo. Choque perfeitamente inelástico. E nós temos aí um sistema dissipativo. Parte da energia dos carros, da energia mecânica, é degradada em calor, em ruído, em trabalho de deformação permanente, etc. Então, quando há uma batida entre dois carros aí no tráfego urbano, os carros se deformam, bum, e não se movem após o choque, eu direi que o choque foi perfeitamente inelástico, correto? E o terceiro tipo de colisão seria o meio termo, o choque parcialmente elástico. Então, lá está para você, colisão parcialmente elástica. Micrinho, grande micrinho, o pessoal pega um objeto, né, um corpo, solta de uma altura H grande, esse corpo colide com o chão e consegue subir após o choque a uma altura máxima Hzinho menor do que Hzão. Ora, houve uma colisão parcialmente elástica. A elasticidade desse choque está entre 0 e 1, correto? Excluídos aí os dois extremos, claro. Também é um sistema dissipativo. Parte da energia se degrada, se dissipa em calor, em ruído, etc. Tá? Então, basicamente, 3 tipos de choque. Perfeitamente elástico, perfeitamente inelástico e parcialmente elástico. E para sedimentar isso, vamos colocar para você um primeiro exercício. Vai estar no vídeo. Pessoal, micrinho, super micrinho, e sua irmãzinha, Naninha. Conhece a Naninha? Irmã do micrinho, olha aí. Olha, o micrinho tem massa de 60 kg, velocidade para a direita, 2 metros por segundo. Naninha tem massa 40, menininha tem massa menor, né? Velocidade para a esquerda, 8 metros por segundo. Então, vem um, vai outro, tarará, tarará, acontece a colisão. Pum! Tudo bem. A pergunta é, qual é a velocidade do conjunto, que eu suponho que eles colidem e se abraçam, tá? Qual é a velocidade do conjunto após o choque? Eu estou supondo, por simplicidade, que após o choque, o conjunto vai para a direita, correto? O conjunto se move para a direita. Veja lá no vídeo. Estou imaginando movimento para a direita. Será verdade isso, gente? Não sei. Vamos tocar o cálculo e ver o que dá. Colisão, sistema isolado. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Moçada, quantidade de movimento final. Os dois corpos em movimento conjunto. Então é massa micrinho mais massa naninha vezes V. V é a velocidade comum. Quantidade de movimento inicial é massa micrinho mais massa naninha, às vezes a velocidade micrinho, mais massa naninha e velocidade naninha. Substituindo os valores, veja, a soma de massas é 100, né? Velocidade V igual a massa do micrinho, 60, velocidade 2. Para mim o positivo é para a direita, hein? Menos, olha aí, quantidade de movimento da naninha negativa, turma. 40 vezes 8. Efetuando, olha, vai dar um resultado menos 2. Velocidade negativa. Sabe o que significa isso? É que depois do choque, o conjunto não vai para a direita, não. Vai para a esquerda, meu filho. Então quer dizer que a naninha prioriza, né, o sentido do seu movimento. Após a colisão, o conjunto vai para a esquerda. Exatamente. Então, o resultado negativo tem esse significado. Tudo bem? Uma segunda questão rapidinha para você. Lá está no nosso monitor. Carrinho A, massa M, velocidade 2 metros por segundo para a direita. Carrinho B, massa o dobro,
velocidade de 1 metro por segundo para a esquerda, colidem. Pumba! Estou supondo que depois do choque, A e B vão para a direita. A com velocidade de V', B com velocidade de V'. Eu sempre faço isso, viu? A velocidade incógnita, eu sempre considero no sentido positivo, que para mim aqui é para a direita. A pergunta é calcular V' e V'. Quais as velocidades de A e B após o choque? Tá? Uma questão hiper tradicional, gente, hiper tradicional. Como é que resolve isso? Chance de cair para você, ó, nossa, uns 80%. Ah lá, são duas equações. Primeiro, conservação de quantidade de movimento. Q final igual a Q inicial. Quantidade de movimento final, mV' mais 2mV', correto? Igual. Quantidade de movimento inicial, m vezes 2, menos 2m vezes 1. Menos porque o B estava andando para a esquerda, lembra? Olha, o m cancela, você vai tirar aqui V' mais 2V' igual a 0. Uma primeira equação, hein? Duas incógnitas. Falta mais outra equação. Aí eu faço um sisteminha, né? E um detalhe muito importante, esse choque é perfeitamente elástico. É dado isso. Portanto, o E vale quanto? O E vale 1. Você tem que saber esse cor. Choque perfeitamente elástico, o E vale 1. Gravou? Então vai estar no vídeo para você. Colisão elástica, E vale 1. E, V de afastamento sobre V de aproximação. Portanto, 1 igual. V de afastamento, velocidade relativa de afastamento, é V' menos V'. Aproximação é 2 mais 1. Por que 2 mais 1? Movimentos em sentidos contrários. Que eu somo as velocidades, né? Remember? Bom, então daí você vai tirar que V' menos V' igual a 3, a segunda equação. Resolvendo o sistema, gente, soma 1 e 2, membro a membro, vocês vão tirar V', 1 metro por segundo, V' menos 2. O que significa o resultado negativo? Que depois do choque, o movimento de A não é para a direita, conforme eu tinha previsto, é para a esquerda. Esse é o sentido correto, é o sentido real. Tudo bem? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau.